Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Mitsuru, sócio e head de Brand e Growth aqui da Growth Office. Eu estou muito feliz de ver vocês por aqui, até porque finalmente está indo para o ar uma iniciativa que a gente está planejando há muito tempo. Por isso que eu digo com muito prazer, sejam muito bem-vindos ao GoCash, o seu espaço, por enquanto quinzenal, para discutir de forma leve e descontraída os principais elementos e princípios dos negócios de sucesso que estão sempre crescendo e se desenvolvendo. Eu sou o Bruno Mitsuru, especialista em comunicação, conteúdo e branding, e eu estou aqui com a Samara Machado. Obrigada, Bruno. Olá, gente. Eu sou a Samara, sou especialista em branding, growth, trabalho com crescimento de negócios e acredito muito que branding e performance têm que caminhar juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Yes, é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro episódio, é o piloto, então a gente está começando, tá? Assim, fiquem à vontade, já deixo aberto o feedback, são sempre bem-vindos, a gente vai melhorar muita coisa ainda, tá? E já te adianto, peço desculpas por qualquer coisinha aqui, faz muito tempo que eu não faço isso, tá? Mas apesar disso, eu estou muito empolgado. De antemão, a ideia é justamente trazer todo esse ambiente, né, de growth, de negócio, acontece muita coisa, enfim, né? E é difícil acompanhar tudo isso, e às vezes é difícil achar um lugar para poder conversar sobre isso numa boa. E é justamente essa a ideia desse podcast. Hoje, estamos só eu e a Samara, mas a ideia é no futuro trazer outros profissionais, nossos colegas aqui também, pessoas do mercado, para justamente entrar dentro desse ambiente tranquilo, trocar ideia, compartilhar insights e, enfim, fazer esse conhecimento todo crescer. Hoje, para começar, galera, o primeiro episódio, acho que nada melhor, na verdade, começar falando de duas palavras-chave que o mundo do growth usa muito: vendas e crescimento, né? Que são assuntos aí que tem várias ramificações, é sempre muito, tá sempre aparecendo pautas por aí, e hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre, poxa, qual é a nossa visão sobre isso, né? Crescer melhor, crescer rápido, vender mais ou vender melhor, sei qual que é o melhor caminho, o que a gente acha sobre isso, quais são nossas experiências sobre isso. Então vamos lá, Samara, contexto dado, e aí, o que você acha? Para você. Bom, temos aí é quase polêmico, né? Temos que trabalhar em cima de metas cada vez mais agressivas e principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, startup, né? Tem aí um direcionamento muito grande para escalar rápido, né? Ou escalar o produto. Mas isso é muito positivo, claro, e é necessário, mas gera ali às vezes alguns atritos, né? Porque a gente quer crescer, mas sem crescer com qualidade. Então, será que crescer mais sempre é o melhor caminho? Ou será que a gente tem que crescer as contas certas, né? A gente tem que trabalhar ao invés de mais quantidade, trabalhar ali a expansão, né? Hoje temos alguns caminhos, temos falado mais sobre isso, mas a gente vê que ainda tem muita empresa batendo cabeça com esse ponto, né? Não, com certeza. E é muito massa, assim, você ter essa experiência de SaaS, assim, né? Porque, na minha visão, esse é um núcleo, assim, é um segmento que, ao mesmo tempo, as grandes inovações saem dali, mas, ao mesmo tempo, é dali que acaba criando os estereótipos, né? Assim, o tempo vai passando e você vai vendo essas regrinhas, vai se instalando uma cultura que vai se expandindo para o mercado e para o mundo. E quando a gente vê, a gente nem está questionando mais. Então, você falou uma parada muito legal: escala, 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 escala. Mas eu, na minha visão, imagino que a gente meio que já chegou num teto. Assim, uma conversa que a gente tem, assim, né? Eu, você, a Raiz, a gente conversa muito sobre isso de todo mundo tá procurando a próxima rede social, o próximo marketplace, sabe? A próxima etapa ali que vai encurtar a vida das pessoas, deixar a vida das pessoas mais fáceis, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Quando você atingir esse número, qual que é a sua expectativa? O que vai acontecer? É quase como uma sensação que as pessoas querem chegar lá para ver o que vai dar, sendo que quando você chega e esse ver o que vai dar tem muitas responsabilidades, tem peso, tem cobrança, e como que você vai fazer com isso, sabe? É muito... Exato. E ainda ainda gera uma outra questão que é o desalinhamento, né, entre áreas, porque, e aí eu falei ali no início que eu gosto muito de trabalhar branding performance, que está muito envolvido nessa polêmica, né, porque assim, se vender mais é muito corre atrás de performance.
Mas e Sim, branding, gente? A gente precisa trabalhar branding e às vezes o resultado não é tão rápido, né? Tão imediato. Então, sim. quando a gente pensa em construção de posicionamento, construção de uma marca, porque aí você vai atrair exatamente o target certo, né? Então, ao invés de você ficar correndo atrás ou querer um volume muito grande no primeiro momento, vamos trilhar, né? Vamos colocar, fazer o caminho bem pavimentado para lá na frente conseguir colher os frutos. E hoje eu vejo que ainda tem muito dessa dificuldade, né? Assim, tem uma pressão muito grande para entrega rápido, resultado, bater essas metas, quando tem que ter um equilíbrio. Não é que a gente está falando aqui que não tem que preocupar com Uhum. metas, né? Nós, inclusive, Claro, imagina. trabalhamos muito com isso aqui dentro, né, Bruno? Exatamente, esse é o drive para tudo, né? Senão a gente não sai do lugar. Exato. Exato, mas é importante ter esse equilíbrio, né? Ter um cuidado, não pode ser, performance não pode estar à frente de tudo, né? Tem que ter tem que usar, dosar as duas coisas. Não, com certeza. Eu acho que é muito legal você falar isso, porque eu até é o papel que eu vejo, assim, que eu acabo aplicando muito nos projetos, assim. Eu percebo que eu sou esse elemento que traz o lado qualitativo na hora de desenhar uma meta. Legal, você falou, pô, a gente mira o branding, né? Tipo assim, mira uma fatia de mercado, sabe? Por quê? Sabe? O que isso significa? E como isso vai se transformar em números, sabe? Esse número é X, quando a gente chegar no 2x, o que vai acontecer? Qual que é a previsibilidade? O que vai estar acontecendo? Que tipo de pessoas estão ali? Porque a realidade a gente fala muito de escala, 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 a gente imagina muito as escalas dos milhões, né? Nossa, tantos milhões de pessoas. Isso, Mas a gente não é isso. imagina isso em pessoas, né? É uma planilha, é um número gigantão, mas ali dentro daquele número tem várias bolhas, né? Tipo, esferas sociais, socioeconômicas, e aquilo se comporta de forma diferente. Então, se você não mapear aquilo minimamente, né? Pelo menos ter uma hipótese e ir trabalhando aquilo nos seus experimentos, ver como aquilo se cruza, para aí sim, adaptando as suas metas. Nossa, a experiência que eu tenho, pelo menos, é quando você chega lá, às vezes você acaba até criando mais cordas para se enforcar, assim, sabe? Você fica lá, nossa, pera lá, É o problema isso. aumentou, sabe? É isso. E uma outra coisa, né, a gente falando um pouquinho das nossas experiências, eu já trabalhei né, em algumas empresas de tecnologia e venho de Uhum, 6 anos trabalhando nesse mercado. E uma coisa que eu vejo que acontece é que as startups têm muita autonomia e é dada muita autonomia para os times, né, uhum, tomarem decisão, correrem atrás dessas metas, o que é muito legal, ser muito data-driven. uhum. E aí, quando vem normalmente uma rodada de investimento, entra ali o investidor externo, a pressão pelo resultado aumenta. Então, assim, aquela autonomia passa a não ser exatamente daquele jeito, porque né, o investidor ele vê número, ele não vê o detalhe, ele não vai olhar para o Sim. qualitativo, ele vai olhar, tá entregando, tá me dando retorno do investimento que eu coloquei aqui nesse negócio. Então, como também, né, lidar com essa situação, como que as empresas que precisam de investimento, que querem correr atrás disso, como que elas negociam esse ponto com investidores para que seja um crescimento saudável, né? Não seja essa loucura que sai fazendo, sai atropelando as coisas, e como você mesmo falou, coloca tudo numa planilha. Será que isso faz sentido, né? E as pessoas, como que é o crescimento? Porque chega uma hora também que você vai inflando o time, incha o time de vendas e às vezes não traz o resultado no tempo esperado, enfim. Então, tem várias questões que isso aqui envolve. Nossa, é muito legal você falar isso, sim, porque até peço licença para te fazer uma outra pergunta, porque eu acabo me empolgando. Você acha, assim, que existe uma tendência da pessoa, digamos assim, ter uma ideia muito boa, nossa, super disruptiva, mas ela mira, talvez, quando ela mira um investimento, esse investimento chega, existe uma tentação, assim, rápida de abandonar aquela ideia e procurar, talvez, e desviar um pouquinho para o caminho mais fácil, só para ter algo para mostrar? E quando nessa Eu expectativa acho de. quase com certeza que isso acontece. Que é isso, assim, a inovação acaba ficando um pouco limitada. Você vai no caminho mais fácil, que é o caminho que talvez vai trazer mais resultado. E uma coisa que você está querendo muito apostar, se você não tem 100% de certeza que aquilo vai dar resultado, talvez você vai colocando aquilo ali na gaveta, vai adiando, porque você precisa de algo que é mais imediato. Né? Então Uhum. entra aí trava um pouco a inovação, o que não deveria, o que é incoerente, né? Que se a gente está falando Sim. de empresa de tecnologia, deveria trabalhar o tempo inteiro com inovação e às vezes tem esses pontos. Então, com certeza isso influencia.
Então, porque assim, eu pergunto isso porque você falando me cruzou muito com uma experiência que eu tive atendendo algumas startups que estavam incubadas na Unicamp, lá de Campinas, não sei se você conhece, assim. Sim, E sim. eles tinham muito essa mentalidade, assim, no sentido de, eu vou desenvolver alguma coisa aqui, trabalhar num produto, mirando o investidor, o investidor, o investidor. Eu olhava para aquilo, eu tinha uma estranheza. Eu olhava para aquilo e pensava assim, nossa, mas engraçado. Eu não vejo o público em si em lugar nenhum. Nenhuma ação para você perguntar onde que vai melhorar para a pessoa. Eu sentia muito uma tendência, já quase como um vício mercadológico da pessoa mirar até o mais o investidor do que o público que está nessa escala que ele diz tanto que ele quer atingir, sabe? Aí eu ficava pensando, nossa, mas beleza, você quer tanto esse investidor, mas quando você chegar nessa escala, e se você descobrir que você criou alguma coisa que não é legal, que você tá por uma direção que é muito louco. É uma coisa que eu falo muito também. A gente é muito viciado em literatura americana, por exemplo, sobre startup, lean startup. Aí né, a gente lê, tem muita coisa ali que faz sentido, é a base técnica para muita coisa que a gente faz. Mas uma coisa que eu sempre jogo digamos assim, uma pimentinha no assunto é, gente, o contexto deles é outro contexto. Social, econômico, cultural. O nosso é completamente diferente. Então não dá para você absorver isso. E ali eu olhei e falei, gente, aqui no Brasil é muito diferente. As pessoas consomem produtos, né? Digitais de uma maneira muito diferente. Então, eu não via isso. Os caras estão mirando mais o investidor. Então, pivotar depois, se você foi muito para o caminho errado, às vezes num linguajar de startupeiro, é super cool, né? Não, a gente pivota e muda, mas, gente, na realidade, não é tão assim, simples assim. Às vezes o custo, né, que você vai ter de pivotar, de mudar toda a lógica do seu produto, fazer todo o posicionamento de novo, o custo não vai compensar, né, aquele caminho que você trilhou. E aí o que a gente até comentou lá no início de branding. Branding é uma construção que é de longo prazo. Então imagina, você trabalha ali, você está indo na esteira, caminhando de um jeito, posicionando um produto, e aí você decide que vai pivotar. Você tem todo um esforço de posicionar aquele produto ou aquele serviço novamente, a sua marca, fazer com que as pessoas, um trabalho de educação, de adoção do produto, fazer com que as pessoas entendam. Então, assim, o custo dessa pivotagem ele pode ser mais alto do que é esperado, né? E eu Não, achei com certeza. interessante você comentar da diferença, porque eu também tenho essa impressão, né, de que a gente acaba ficando mirando muito lá fora e que é legal, é inspiracional, mas uma coisa, um ponto que eu acho que é muito diferente é a nossa cultura mesmo, tem ali, brasileiro no geral, a gente tem ali esse calor, né? Que é Uhum. inerente à nossa cultura, e nas empresas, né? A gente tem uma preocupação, em geral, né? A gente sabe que nem todas as empresas são assim, mas em geral tem ali uma preocupação de ser uma cultura mais humanizada, Uhum. preocupada com o trabalhador. E lá fora eu vejo que é um pouco diferente, né? Lá é mais um que está dentro da empresa. Eles Com não têm tanto certeza. esse cuidado, né? Para não dizer de outra maneira, mas eu acho que é bem isso, assim, eles não têm tanto um cuidado com as pessoas como a gente tem aqui no Brasil, uma preocupação muito com os benefícios, com o bem-estar. Então eu acho que isso também é uma grande mudança. Não, com certeza. É só, tipo assim, acho que para as pessoas que estiverem assistindo a gente, ouvindo a gente, assim, faz esse exercício, assim, sabe? Quando vocês sentirem que alguma coisa nova chegou, assim, na sua realidade, na sua bolha, você vê que está ficando muito relevante, tenta dar uma olhadinha de como tá isso lá fora. Você vai ver que, tipo assim, as reações são completamente diferentes, assim, sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, não, isso aí já era, morreu. Aí você vai olhar lá fora, não, tá rolando super legal. Tá É fluindo isso. super bem, encontrou um outro caminho, fluiu. Você falou da questão do trabalho, né? É um outro elemento que vale a pena destacar. Vai comparar o case de Uber Eats aqui e o case de Uber Eats lá fora. Ah, Vê como totalmente as diferente. diferenças que se ramificaram, sabe? Para como foi essa questão trabalhista, como isso modificou o mercado de delivery ou não, como isso E nem só de impactou, Uber sabe? Eats, né, Bruno? Aqui te complementando, o próprio Uber, né? A diferença que foi de regulamentação aqui do que já tinha sido lá fora. Lá foi muito mais rápido, né? Aqui teve muito mais resistência da própria cultura nossa Uhum. também. Sim, sim, não, com certeza. Eu acho muito legal assim trazer essas discussões, porque eu tô tão empolgado de estar aqui com você conversando, porque finalmente tem esse espaço para conversar, sabe? Trazer isso à tona, porque
é muito importante, assim, tanto para a gente, para os nossos projetos que a gente vai, né, atuar juntos, quanto para as pessoas que vão ouvir isso e estão nos próprios projetos ou têm as próprias ideias, sabe? Colocar isso na equação ali, colocar isso no momento que você tem uma ideia, sabe? Ali, putz, tive uma ideia. Não é só, de novo, o Lean Startup, ele pensar num MVP, sabe? Pensar numa persona. Cara, você tem que pensar, agregar outros detalhes nessa persona, nesse modelo de negócio, precificação tem que pensar bastante, sabe? Eu acho que são coisas que tem que estar aí nessa conta aí também. Com certeza, Bruno. E até pensando assim, né, nessas diferenças também, que eu acho que às vezes a gente lê coisas, vê cases e gosta de se inspirar, e que é muito bom mesmo, né? Eu acho que Uhum. funciona bastante, mas sempre analisar de acordo com o seu contexto, né? Onde que você está inserido, a maturidade do negócio, né? Se a gente está falando de uma startup em estágio inicial, é diferente de uma que já começou a escalar, é diferente de uma que já passou ali uns 5 anos de mercado, já está em outro patamar. Então, essas diferenças, elas também vão ditar algumas decisões e a forma como você vai conduzir algumas estratégias também, né? Ah, com certeza. E é muito louco o que você falou assim, de dados, né, de informações, de ter isso. A gente fala muito sobre isso, né? Ah, data-driven, big data, tal. Só que a realidade é assim que as pessoas meio que de duas uma, ou não sabem o que é isso, né? Como é trabalhoso lidar com isso, ou acabam ficando tendenciosas demais e não olham, não aplicam esses dados olhando para o mundo, que foi exatamente isso que você falou, né? O grande contexto, assim, beleza, a sua planilha diz isso, mas o que você vê na planilha também está refletindo o que você vê lá fora? Ainda mais agora que está passando, né, a pandemia, a gente pode voltar aí para a rua, ver os negócios de verdade, não só os digitais, mas também os livros. Isso está acontecendo lá fora, perdendo um pouco desse feeling, né? Volta de novo essa questão do investidor que a gente falou. A corrida para pegar um investimento é tão grande que você É perde o isso. feeling de mirar o negócio, né, gente? Negócio, não é o seu cliente, é o usuário final, a pessoa, um ser humano, não é o dono lá da aceleradora, enfim, talvez. E é interessante você falar essa questão do termo data-driven, né? Que assim, virou figurinha fácil, todo mundo fala, toda empresa é direcionada a dados, isso é muito Opa! bom. Mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim, né? Com E eu certeza. acho que uma grande dificuldade é saber interpretar esses dados. Porque informação tem muita, hoje tem inclusive várias ferramentas que fornecem diversos dados de forma gratuita ou paga, né, que concentram ali esses dados, mas a dificuldade que eu vejo, até nos projetos que a gente trabalha, às vezes eles passam assim, quando a gente vai entrando, entendendo mais a dor, quais são os gaps, você vê que eles têm as informações, mas ou elas não estão centralizadas, elas estão concentradas em cada área, parece que aquilo ali não conversa, ou eles Uhum. não sabem o que fazer com esses dados. Então, tem um universo grande ali de informações, mas e aí? O que eu faço com isso, né? Eu tenho a informação, por exemplo, da recorrência de compra, que já aconteceu com o cliente. Mas e Uhum. aí? O que ele faz com essa informação? Poxa, você tem várias coisas, você pode oferecer cupom de desconto, você pode oferecer uma oferta, né, complementar Uhum. àquilo ali, que se é uma pessoa que compra com certa recorrência, ao invés de ter o ticket fixo, você pode agregar produtos e aumentar o ticket médio da compra. Então, assim, essas coisas, né, a gente ainda está numa fase de aprendizado, acho que ainda temos um caminho, Nossa. eu falo, Brasil mesmo, as empresas acho que ainda estão aprendendo, evoluindo muito, para de fato a gente falar, não, as empresas agora são data-driven. Acho que a gente está assim, engatinhando, sabe? Sim, não, com certeza. E é muito legal, assim, você falar isso, porque é um ponto que eu sempre penso muito sobre isso, assim, no sentido de onde está o elemento humano de tudo isso, sabe? Porque a gente fala muito de inovação e a gente, assim, eu, né, trabalho muito com design também, pesquiso e vejo que o símbolo inovação, ele está cada vez, inovação, negócio, tudo, ele está cada vez mais indo para algo meio máquina, sabe? Assim, a próxima inovação, o próximo aplicativo. Só que quando a gente fala disso, de data-driven, pô, cadê o elemento humano? Porque olha o exemplo que você deu. Você tinha uma informação, mas ainda, não sabemos, né, o futuro, mas ainda é um ser humano que tem que tomar uma decisão, assim, vamos fazer isso. E vai continuar sendo, Bruno, porque assim, o mundo está evoluindo, né? A gente quer que as coisas sejam mais automatizadas, porque a gente ganha tempo, né? Eu acho que os processos têm que ser automatizados, mas as Uhum. decisões elas vão continuar sendo humanizadas, não tem jeito, Sim, você não pode atribuir a tomada de decisão para uma máquina, né? sim.
Talvez até tenha aí alguma evolução nesse sentido, mas eu acho muito arriscado, porque tem todo o contexto. E uma coisa que até estava lendo recentemente para montar uma aula relacionada a data-driven é a diferença de ser data-driven e data-oriented, né? Uma coisa é você Nossa, ser sensacional isso. direcionado para o dado. Outra coisa é você ser orientado, educado para trabalhar com ele. Então, assim, você tem os dados, você olha só para eles friamente e confia. Então, vamos pegar aqui uma informação fria. Em julho teve uma queda nas compras. Vamos pegar julho de 2020, que eu acho que é um bom exemplo. Julho de 2020, se você sem olhar nenhum contexto, tá? A gente olhou e teve ali uma queda drástica nas vendas. Quem está olhando e pensando aqui em 2030, tá? Alguém que entrou na empresa fazendo essa análise. Nossa, 2020, ou então nem precisa ir tão longe, vamos colocar aqui 2025, né? Tá mais Tá próximo. pertinho, né? Mas... Já fui lá na frente. Mas aí alguém olha essa retrospectiva e fala, poxa, em julho ele caiu muito, né? É um mês ruim de vendas. Né, faz um comparativo mas qual que é o cenário? Qual que é o segmento que você atua? E aí, se você pega o contexto todo, vamos supor a área de turismo mesmo. Teoricamente, turismo em julho, que é um período de férias, né, principalmente no Brasil, tende a ser alta temporada. Mas aí quem estiver olhando friamente vai falar assim, não, 2020 teve aqui alguma coisa, né, que aconteceu. E se você não analisa o contexto todo, né, qual que era o cenário? Teve uma pandemia, as pessoas não estavam viajando, né? Você prega o dado frio e você coloca como se fosse aquela data, uma data ruim, uma data que tem uma baixa, quando na verdade não é. Então, eu dei um exemplo aqui muito bobo, mas é só para a gente poder entender como que é importante, né? Sim. Não olhar só para a informação, o dado frio, mas que realmente você tem que reunir todo o contexto para poder decidir para onde ir. Nossa, com certeza. E assim, você falou, pô, exemplo bobo. Eu não acho isso, porque é um exemplo que destaca até outros pontos, de, por exemplo, não só a informação, né, mas a cauda longa da informação. Porque, por exemplo, se a pessoa olhar o de 2020, igual você falou no seu exemplo, ela vai pegar o de 21, provavelmente ainda vai estar baixo em relação aos outros anos anteriores a 2020. Então você tem que reparar assim, pô, mas ainda está ruim? O que será que aconteceu? Quais são as outras variáveis que estão influenciando essa ainda subida tão, né, fraca? Pô, teve Covid, qual que foi o impacto disso no mundo? Pô, crédito ruim, as pessoas ficarem endividadas por conta de, né, de sustentar 2020 Muita inteiro, às gente vezes. perdeu emprego. Exato. Mudou tudo, as prioridades mudaram. Então, assim, você tem que ter Exato. esse olhar qualitativo para fazer isso e tomar a decisão, né, igual se fosse assim, orientado, não é frio. Porque se for frio, você toma uma Exato. decisão que muda todo o rumo da questão ali e depois não dá para voltar. Como é que você vai pivotar isso? Exatamente. Sabe? Igual esse setor de turismo que você falou. Às vezes a pessoa, pô, em 2019, na planilha da pessoa, tava uma super, não, vamos aumentar o investimento aqui. Pum, chegou o Covid e o que você vai fazer? Não dá para ter ainda, né, reuniões virtuais. Reuniões não, viagens virtuais, sabe? Reuniões tem Reuniões rolou. muita, Bruno. Reunião rola, Viagens, viagem. ainda bem que a gente só consegue fazer física ainda, né? Tipo, presencialmente, porque eu acho que é tão gostoso, né? É verdade. Mas, nossa, você falou do exemplo, até mudando um pouquinho de SAS, assim, eu tenho uma história muito boa, assim, que eu sempre gosto de lembrar disso para me policiar desse pensamento, assim, de estar procurando ser orientado, não friamente, mas, cara, o que você está me dizendo? Quais são as informações para onde que eu estou apontando? Eu lembro logo no começo da minha carreira, assim, atuando até ainda com agência e tudo, eu fui atender um cliente que era uma rede de restaurantes, assim, lá em Campinas, no interior de São Paulo, de onde eu sou. E o contexto da época era melhorar o almoço. Essa foi a abertura da reunião. Nós estamos aqui para procurar caminhos e estratégias para melhorar o almoço. Aí eu, tá. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para os lados. Eu falei, nossa, vamos olhar, observar. Né? Olhei, tinha um volume até legal de pessoas. Eu falei, pô, bom, né? Não deve ser tão difícil assim aumentar o que eles querem. Fiquei quieto só ouvindo as ideias. Ali tinha assessoria de imprensa, os sócios, estava todo mundo ali. E o assunto do momento, acho que era 2015, era aquela onda do boom fitness, né? Então tava todo mundo querendo fazer fit, ser meio fit e tal. Aí, só por contexto, era um restaurante latino, sabe? Tipo Si Senhor, essas franquias assim, sabe? O Aham. Tex-Mex. Então,
eles estavam falando, não, a gente tem que ter uma linha fitness e tal. E eu comecei a pensar, falei, poxa, pô, um prato ou outro para ter, né? Para também não ficar fora de uma tendência, ou também, às vezes, perder uma venda em grupo por causa de você não ter um prato ou outro. Ok, mas eles estavam desenvolvendo toda uma estratégia gigantesca e tudo, e eu só observando. E no momento, eu juntei os dados e eu olhei e falei assim, gente, as pessoas estão meio que comendo a mesma coisa, assim, o mesmo produtinho, assim, parece muito parecido. Aí eu levantei a mão e perguntei, falei, ó, que é isso, né? Eles, isso daí é o rodízio, né? Rodízio mexicano e tal. Aí eu perguntei, pô, e sai bem, assim? Parece que sim. Ele, sai bastante. E é bom, né? Porque é um combo ali bem meio fácil de fazer, não dá muito trabalho e o valor é legal, porque a gente paga por rodízio, eles pagam o valor para comer à vontade, mas o ticket compensa. Eu parei e falei, nossa, mas por que a gente não tenta vender mais disso, então? A gente está super quebrando a cabeça aqui, você já tem esse dado, essa informação de que vende bem. As pessoas aceitam esse produto, pô, por que não melhorar ele, sabe? Olhar para isso e não fazer um esforço gigantesco, queimar sua Fazer uma verba. promoção, né? Vender ele com alguma coisa, oferecer a sobremesa junto com esse que vende mais. Pois é, assim, aí você chegaria onde você quer vender mais no almoço, que essa era a meta deles. Mas não, o que eles queriam mesmo era ir abraçar uma tendência que não era para eles, sabe? Não era a vibe deles, assim. Então, de novo, o dado, você tinha informação, só que você usou ela de um jeito que você quis, e não para onde ela apontava. Isso me lembrou, né, assim, atuando com pesquisa, como que alguns clientes, né, em geral, você formula algumas hipóteses para trabalhar, né, e quer criar uma pesquisa para validar ou refutar aquela hipótese, mas normalmente você tem algumas ideias. Uhum. E você comentou desse caso seu, ele queria ir naquela coisa fechada, né? Ele não fez nada para validar, para ver se fazia sentido, entender, entrevistar alguns clientes que sempre comiam aquela refeição ali para ver se realmente aquilo lá era o melhor, por que eles estavam comprando. Porque também não conheço o contexto todo, mas estou pensando aqui, será que é porque era mais barato? Então eles iam nesse que era mais fácil ali, né? Na hora do almoço eles queriam o valor mais barato. Enfim, tem várias questões. E aí eu tive um caso de uma pessoa que queria fazer uma pesquisa, mas ela queria que o resultado da pesquisa desse aquilo ali. Mas tá, mas é uma hipótese pode dar uma resposta A ou B. Não, mas tem que dar a B, porque se não der a B não serve para mim. Falei, então, na verdade, é uma pesquisa, né? Ela quer só enviesar para ela ter o resultado exatamente do que Ela ela queria uma queria. confirmação, né? Uma confirmação, que na verdade não é uma confirmação, porque quando é confirmação, pesquisa é isso, ou vai Uhum. confirmar uma hipótese ou vai refutar, e tá tudo certo, Uhum. né? Mas a questão é que ela queria quase que um direcionamento. Eu vou direcionar o resultado dessa pesquisa para o que eu quero, para o que ela já acreditava. E não Uhum. funciona bem assim, né? Porque pode ser que, no fim das contas, na hora que fosse rodar, ia entender que o caminho era exatamente o oposto. Mas não, ela queria ir naquele ali porque ela acreditava, ela já Nossa, tinha gente, tido aquilo como verdade, sabe? que louco. E aí é totalmente contra data-driven, né? Porque na verdade você quer pegar o número para justificar uma coisa que você já tem pronta, formulada na sua cabeça. E a gente ser orientado a dados é exatamente o contrário. Você olha para os dados para ele te dar indícios e aí você construir a sua decisão, porque o dado também não vai falar assim, pronto, vai por esse caminho aqui, né? Você vai juntando as informações Sim. e fala, posso ir por aqui, mas se eu for por esse outro aqui, eu ainda tenho benefícios. Nossa, com certeza. Eu acho que até, inclusive, nem mercado financeiro, que literalmente é trabalhar com números, não é assim. Imagina com negócios, às vezes, que, né, que não é Se dessa fosse, estava área. todo mundo rico, né? Pois é, Se fosse pois tão é. simples, falar, ó, investe aqui nessa ação e aí todo mundo investir na mesma ação, não ia funcionar nunca, né? Não, pois é. Mas que louco isso, né? Assim, ouvindo você falar e tentando imaginar aqui com a minha mente muito fértil como que é essa pessoa, basicamente eu sinto que ela queria, digamos assim, um bote salva-vidas, assim, sabe? Tipo, ó, essa pesquisa É, aqui tá apontando, então a gente tem que fazer, olha lá, a pesquisa, sabe?
É bem isso mesmo. E não tem salva-vidas, né? Nenhum, pelo menos, que resolva qualquer e de forma definitiva um problema. Você vai ali criando alguns caminhos e, inclusive, normalmente eles dão certo até um momento. Chega uma hora que satura também, Pois você tem é, que ir com uma outra estratégia. Nada é definitivo, nada é permanente, não tem como. pois é. A gente também vive nesse mundo hoje de negócio, assim, que a gente quer encontrar um caminho de growth, mas que ele dure bastante tempo também, sabe? Nossa, acertei. O experimento acertou? Nossa, então eu vou largar ele aqui, aumentar a escala dele e valeu. Sendo que não é assim. Não É que é vai. bem isso, assim, ele vai funcionar durante um tempo, né? Mas vai chegar uma hora que vai esgotar. Aí você tem que mudar a estratégia, Sim. né? Nossa, É a acho que mesma esse coisa de gancho. canal, quando a gente pensa em canal. Tem hora que seu canal principal é o orgânico, então vamos investir em SEO. Chega um momento que você começa a perceber que está escalando ali em redes sociais, poxa, aumentar o investimento ali, vamos explorar mais esse canal. E por aí vai analisando outras Nossa. possibilidades. Não, está funcionando muito parceria. Poxa, então o que mais? Aonde que você pode expandir para fazer mais parceria, né? Online, offline, enfim. Nossa, isso é uma coisa muito legal que você fala, porque eu venho assim, acho que eu, espelhado com você, né? Você tem mais experiência com SaaS e tudo, eu tenho bem, mais com B2C e tudo, e nesse mundo onde rede social acaba tendo um impacto supostamente mais profundo, porque tá ali direto, né? A gente sente muito isso, assim, a gente sente como que o jogo inteiro muda quando surge um outro player, mesmo que o player seja completamente diferente. Tipo assim, que não brigue diretamente. Por que eu digo isso? Porque o hábito de consumo da pessoa muda, assim, sabe? Então, assim, de novo, é o que a gente falou lá no começo. Dane-se a plataforma, dane-se o que a planilha está dizendo. A pessoa ainda é uma só, que tem as mesmas 24 horas e energia, né? Psicofísica, não sei o termo correto, depois corrijam a gente nos comentários aí, mas a energia não multiplica junto com a quantidade de aplicativos e redes e marketplace que a gente descobre. A energia ainda é a mesma. E eu percebo muito o significado daquilo mudando, sabe? Não, as pessoas usam essa rede para isso, aquela rede para o outro aquilo, e dentro de um contexto todo existe aquela jornada da pessoa, de uso daquela pessoa, sabe? Então, acho que é muito legal falar disso também, esse grande filtro qualitativo que ele vai costurando tudo isso que o jogo da compra e venda, crescimento e growth vai mudando esse caminho, né? Igual você falou assim, o caminho, você descobriu uma reta, mas depois você vai descobrir que ele vai vindo para lá, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, naturalmente, porque vai perdendo a efetividade, vamos dizer assim, né? É, com certeza. No caminho do B2C, né, quando a gente pensa muito assim de fidelizar o cliente, que Uhum. é, no B2B existe essa possibilidade também, mas no B2C eu vejo que só tem mais caminhos, né, de criar ali algumas estratégias. E não é definitivo. Em algum momento aquilo ali não vai bastar, a pessoa conhece uma outra marca e aquilo é mais interessante, tem uma outra marca que passa na frente porque é mais inovadora, que apresenta novas Uhum. funcionalidades, e aí ela quer trocar. Então, né, assim, por isso que tem que também estar sempre se reciclando, né, de olho aí nos concorrentes, o que está sendo feito, porque o consumidor, ele muda o tempo todo, né? Esses hábitos de consumo, eles não são estáticos. Isso é muito louco de parar para perceber, assim, porque, por exemplo, a nossa realidade, assim, né, mais executiva, LinkedIn, por exemplo. A gente fala assim, nossa, a gente vive num mundo que as pessoas estão tão agitadas, né? Nossa, não param para ler mais coisas profundas, não pensam mais. Aí você vai olhar o que tem mais no LinkedIn hoje é textão, sabe? As pessoas contando o caso de alguma coisa, que é o que mais engaja, assim, putz, olha isso. Como que muda? Mudou o contexto, a rede é diferente, as pessoas se comportam lá mesmo sendo as mesmas pessoas. Aí no Instagram é o Reels de dança, o TikTok, sei lá, Deus, o que que a pessoa consome, É mas porque ali, agora o Instagram é quase um TikTok, né? pois é. Mas é engraçado que eu tava vendo essa mudança do LinkedIn que você mencionou, mas hoje eu já acho que o pessoal está um pouco saturado. Mesmo Aham. as pessoas que colocavam textões, eu vejo que elas diminuíram um pouco. Então, acho que as pessoas estão um pouco. E aí eu acredito, né, que a pandemia intensificou esse processo, deram uma saturada de redes sociais, de ficar muito tempo no digital. Então, eu estou vendo um processo agora um pouco inverso, sabe? As pessoas estão se desconectando mais.
Ah, com certeza. trabalhou, né? Principalmente num cenário que hoje ou as empresas continuam remoto ou se tornaram híbridas, então tem ali um tempo que você gasta muito mais na frente do Sim. computador, online, e aí eu vejo que as pessoas estão buscando alternativas, sabe? Um pouco para sair disso. Então, no LinkedIn, eu lembro de algumas pessoas, assim, que eu sempre acompanhei, que postavam textão, que eu até gostava, achava interessante as Uhum. reflexões, e diminuíram. Se não sumiram, pelo menos reduziram bastante a frequência. Nossa, nossa, é verdade. Você falando desse jeito assim, realmente, acho que eu concordo 100%, porque de novo, é o teto, né? Acho que a gente, às vezes, conforme a gente vai vivendo e consumindo, trabalhando, tentando ali aquele famoso correria que todo mundo fala, né? A gente não percebe, né, o tabuleiro se mexendo. E a realidade é que isso que você falou, a gente chegou num teto, né? Acho que não dá mais. A gente chegou num nível que não dá mais para consumir mais, sabe, de redes. Não dá mais para eu ver mais vídeo, não dá mais para eu assistir mais lives, Será? ler mais texto. Eu Olha, fico pensando, porque toda hora aparece uma novidade aí, Instagram tá tão se transformando, que eu acho que ainda vai aparecer alguma coisa para brigar com ele, viu? Não ah, é. sei o que, não sei de qual marca, mas acho que ainda vai aparecer, vai ter algumas surpresas. Ah, vamos ver, vamos aguardar. É sempre uma expectativa, né? Eu olhando assim, eu consigo ver mais ou menos esse teto, essa grande, esse retorno que você falou, tipo, não, gente, espera um pouquinho, vamos parar um pouco, vamos voltar para o mundo real aqui, vamos ver um pouquinho de realidade, tentar fugir disso, porque é muito louco, assim, você falou dessas brigas, né? As brigas são tantas, numa escala tão gigantesca, que ou você esquece ou não dá em nada, sabe? Lembra, antes de ser TikTok e Instagram, era, sei lá, Instagram e Snapchat. Pô, É. acabou. Às vezes a gente fala, nossa, quanto tempo, né, cara? Não faz tanto tempo. Se você for parar pra Não pensar faz, é assim. porque as coisas são muito rápidas, né, Bruno? Uhum. Snapchat era o quê? Um ano, 2 anos? Pois é. As coisas realmente, assim, hoje a mudança é muito acelerada. Mas eu acho que talvez a gente não vai viver essa mudança, vai ser a geração nova, a geração Z para baixo. É verdade, é verdade. Porque agora eu não vou me recordar, mas tem uma plataforma nova aí que eles estão para valorizar o agora. Então você não posta, não tem filtro, não tem nada. Você tem que postar alguma coisa que você está fazendo agora. E pega muito esse pessoal novo, né? Nossa. Então eu sou nova também, mas com É um isso pouco aí, mais pô. de experiência. é isso aí, Mas é isso aí. agora eu esqueci mesmo o nome, mas é uma plataforma recente e que não sei se vai dar certo, se não, mas eu vi uma notícia até na YouPix, uma Olha, newsletter deles falando legal. do crescimento dessa plataforma Que e que massa. está crescendo muito frente aos jovens, né, geração Z. Nossa, que legal. Depois, se você conseguir achar essa informação, a gente coloca nos comentários para as pessoas olharem e ver essa plataforma. Boa. Mas é legal, Sandro. Acho que a gente conseguiu desenvolver um papo bem legal, assim, bem rico. Acho que abrir, né, para o pessoal tanto o landscape, né, o mercado, como ele está se comportando, compartilhar, digamos assim, as nossas experiências, coisas legais e coisas, né, acertos e erros, vamos dizer assim, né, tanto nós quanto das pessoas. E para fechar, acho que, pô, um insight. Vamos fechar com um insight, assim, para a galera? Fechar o primeiro programa piloto com um insight? Bora lá. Vamos Quer lá. começar? Vamos lá, acho que eu tô quente nesse assunto. Eu acho que para focando realmente em growth, tanto de um lado talvez mais de performance quanto em branding, né, questão de marca, o meu insight seria mais para as pessoas focarem em princípios não tão mutáveis. O que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, na Growth, né, pessoal, eu e a Samara, quando a gente vai fazer um trabalho de persona, a gente usa, por exemplo, técnicas de neurociência que determinam o perfil psicológico da pessoa, o estilo de comunicação. E isso são coisas que tendem a mudar menos ou mudam com uma frequência menor. Então, isso dá uma margem de dados que a gente pode confiar mais num período, digamos, maior, para poder gerenciar qualquer coisa. Gerenciar uma criação de um produto, gerenciar um pipeline, gerenciar, por exemplo, um posicionamento de marca, se está alinhado ou se não está. Por quê? Porque a gente focou em princípios, por exemplo. Talvez o estilo de comunicação da pessoa mude conforme o ambiente, né? Porque nós somos moldados pelo ambiente. A Samara frisou muito bem, pandemia. Pô,
A gente mudou nossos hábitos da água para o vinho. Mas a personalidade, como ela é, os valores que definem os filtros dela, que lá na frente vai determinar o que ela vê valor ou não, né, pensando em compra, tende a mudar menos, né? Se você for mapear essas pessoas, o que ela consome, as marcas são sempre um pouco parecidas ali, no quesito propósito, posicionamento, tende a ser um pouco. Se você vê, consegue ver aquilo se conectando dentro da rotina da pessoa. Então, acho que o meu insight seria isso. Se você está começando um negócio ou está travado, que é muito comum também em growth, putz, cheguei num teto, não sei o que fazer. Procure os princípios. Olhe, produza pesquisas e tente encontrar esses princípios que não são tão mutáveis. A partir dali, você vai encontrar uma base melhor para definir esse growth, esse crescimento e a venda que você tanto quer. Assim. Legal, Bruno. Bom, e concordo aqui, acho que até para alguma coisa para complementar o que você trouxe, é sempre analisar que tipo de produto ou que tipo de serviço a gente está falando, porque tem uma diferença muito grande para definição de estratégia. Quando você fala de produto, serviço B2B, né, e B2C. Porque quando você está falando do B2C, a forma de comunicação, a forma de abordagem, o tipo de canal que você vai encontrar essas pessoas, normalmente é diferente do B2B. Algumas coisas vão ser parecidas, que no final das contas a gente está falando com pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa que, em alguns momentos, eu já percebi dificuldade. Quem trabalha muito no corporativão, só com B2B, às vezes fica pensando que, por exemplo, o LinkedIn é uma rede corporativa, sim, e é muito importante, mas as pessoas continuam sendo pessoas, elas têm momentos de lazer, elas também vão estar no Instagram, né, enquanto elas estão ali scrollando no momento de entretenimento, de descanso, elas podem ser impactadas pela sua marca e ter um outro tipo de decisão. Aí entra a análise do momento da jornada, né? E quando que você vai falar com essas pessoas e o como. Não vai ser a mesma comunicação que você usa no LinkedIn, mas dá para falar no Instagram também. Agora, entender esse produto, né? Ou entender, na verdade, as personas com quem você quer falar, se é B2C ou B2B, elas vão ditar muito da sua estratégia. E uma coisa, pensando assim em algumas experiências que eu tive passado, já trabalhei B2B, B2C, mas nos últimos anos é mais voltado ali no B2B. Quando a gente fala de mídia paga, né, tem ali uma coisa e tudo é mídia paga, é tráfego pago, né, cada um fala de um jeito, performance, mas no fim das contas quer usar anúncio para chegar nas personas, né, e trazer elas para o objetivo final. Só que tem uma questão, assim, muito importante, quando a gente está falando de B2C, você tem um momento mais direto, a pessoa clica e vai e compra, né? Tem uma compra mais rápida. Não que isso vai acontecer em todos os momentos, mas em geral, né, tem uma tendência maior para isso. No B2B já é diferente, né? A jornada costuma ser mais longa, você tem um processo de tomada de decisão que envolve várias camadas, vários níveis hierárquicos. Então, o anúncio, ele não pode ser visto como um canal direto de conversão. Ele vai ser mais um suporte, ele vai trabalhar mais topo de funil, né, a parte do conhecimento e reconhecimento da sua marca. Então, acho que entender isso também traz uma calma para os gestores, porque às vezes existe, aí a gente volta lá no início, né, que eu acho que aí amarra tudo, da questão da pressão por venda. E às vezes tem uma pressão grande do ROAS, do resultado em cima desses anúncios de mídia paga, quando na verdade ela tem que ser vista como um processo de branding, né? Ela vai suportar, ela vai funcionar para ter mais pontos de contato com a sua persona B2B, mas ela não necessariamente ela vai ser o ponto de conversão. Ela vai precisar ter alguns pontos de contato com você, você usando mídia, você amplia, né, esses pontos de contato, mas ela não vai ser o ponto direto de conversão. Então, acho que é isso. Nossa, que legal. Até para assim fechar esse episódio com chave de ouro, concordando com você assim em dois pontos. Primeiro ponto, que uma coisa que eu achei assim de verdade muito genial que você falou é a questão da mensagem. Porque, por exemplo, a mensagem ela continua a mesma, ela só está empacotada e está sendo entregue de um jeito diferente por conta da plataforma e a percepção, né, que as pessoas têm de cada plataforma. Então, você falou muito do LinkedIn. Às vezes ela tá no LinkedIn, ela, putz, eu não quero, tô cansado, não quero ficar no LinkedIn agora vendo textão. Mas ela faz o quê? Ela pula pro Instagram, que é o aplicativo do lado. Às vezes ela encontra
um Instagram, aquela mesma mensagem, ou seja, aquela informação em um formato mais agradável, por exemplo, num Reels dublado com uma voz, uma legendinha que não precisa nem ler direito, sabe? Só a mesma informação estava aqui, também foi ali, sabe? Com outras questões. E o segundo ponto que eu acho de verdade que eu achei que foi muito bom também, essa questão de evitar esse jogo de batata quente corporativo, sabe? Que foi o que você falou. A pessoa, não, ela quer o ROAS, então beleza, então eu vou apelar aqui no anúncio, porque a outra pessoa quer ver esse número. Para quê? Para pegar essa planilha e mostrar para outra pessoa que tá dando certo. Só que na realidade mesmo, na foto da realidade, ele vai olhar, pô, mas estamos vendendo, mas não tá dando em nada, sabe? A gente não tá crescendo. A gente escuta muito isso, né? Não estamos crescendo. Nas reuniões que a gente Exato. participa de relatório, não estamos crescendo, a gente já então, né? Aí Porque, aparece na tudo verdade, isso. tem que olhar para outra coisa. Exatamente. Então, acho que de verdade, só para encerrar o seu insight, assim, que eu achei de verdade muito bom. Então, galera, escutem e apliquem. É Maravilha? isso. E para fechar, Samara, onde as pessoas te encontram, caso elas queiram assim um contato, né, mais direto com você, colher insights, às vezes você compartilha alguma informação, deixa suas redes aí para a galera, para todo mundo te seguir e te acompanhar. Beleza. Bom, gente, hoje eu tô um pouquinho menos ativa, mas sou bastante ativa ali no LinkedIn, então pode se conectar comigo, bater um papo que eu vou adorar, Sâmara Machado. Então se conectem que vai ser um prazerão trocar, tirar dúvidas e a gente estender esse papo para outros canais aí. Maravilha, pessoal, é isso aí. Os meus também Bruno Mitsuru no LinkedIn e Bruno MN77 no Instagram, caso vocês queiram, né, ver um pouquinho mais a minha vida pessoal. E todos os nossos insights, meu, da Samana, da Raíza, da Chay, todo o nosso time maravilhoso aqui, que tem uma galera, a gente vai começar a colocar tudo no @growthoffice, tá? Então, tá tudo lá, todos os nossos insights vai estar lá, então acompanhem, tá? E lembrando que esse é só o primeiro episódio desse cast maravilhoso. Então, todo feedback é muito bem-vindo. Esse episódio vai ser publicado em diversas plataformas, Spotify, YouTube, vai ter corte, vai ter tudo. Então, por favor, não se acanhem de colocar um comentário, tá? Construtivo, por favor, não vamos espalhar hate. E Da é isso. próxima vez a gente se compromete a deixar a luz acesa, né, Bruno? É verdade. A gente transitou umas cavernas aqui, tanto aqui quanto ali. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e vamos que vamos. É só o começo. Valeu, Samara. Obrigado. Obrigada, Bruno. Um beijo. Valeu, tchau, tchau.